Fala galera, beleza? Então a gente fez aí uma apresentação na data de ontem, espero que vocês tenham gostado, mas a gente falou de muitas coisas que não teve como a gente parar e fazer passo a passo, né? Então vou fazer esse videozinho aqui rápido para propor para vocês uma primeira atividade de integração daquela ferramenta que nós mostramos ontem para hospedar modelos de inteligência artificial que a gente pode usar de graça, que é o Grok. E eu gostaria de propor para vocês que vocês façam uma conta aqui para vocês no Grok, muito simples, vocês podem logar com as redes sociais de vocês. E quando vocês fizerem essa conta, vocês vão ter acesso aqui, quando clicarem em Dev Console, vocês vão ter acesso ao Playground do Grok, onde vocês podem fazer interações. E quando vocês fazem uma interação, vocês têm aqui uma resposta de um modelo de inteligência artificial. Então nós temos aqui diversos modelos da Qwen, da Alibaba, você tem ali DeepSeek, Meta, Gemma e por aí vai. E também podemos gerar API Keys justamente para fazer as nossas integrações com outros sistemas. Só para vocês terem uma ideia, naquela brincadeira que nós fizemos ontem do chatbot, nós fizemos aqui 25 chamadas para essa chave de API que eu gerei ontem com vocês. Então, para gerar uma chave de API, basta clicar aqui em Create API Key, mas eu vou fazer isso já já, justamente para a gente, antes de mais nada, ir para a segunda ferramenta que eu vou sugerir para vocês começarem, que é o Typebot. O Typebot também é uma ferramenta lá para nós criarmos fluxos de conversação. Basta clicar aqui no Go to Dashboard. Se vocês não tiverem uma conta, basta acessar com uma rede social ou criar uma conta para vocês e clicar aqui em criar um Typebot. Começa do zero, tá? Mas se vocês quiserem ver modelos, tem vários modelos aqui, Mas eu vou começar do zero justamente porque o Typebot é muito simples, trabalha com o conceito de fluxograma. Então, se nós escolhermos aqui os elementos à esquerda e arrastarmos para a direita, a gente tem aqui a construção. Então, eu vou trazer um texto que eu quero que o Typebot faça, que o bot faça, que é bem-vindo. E quando eu fizer aqui essa conexão e pedir para executar esse Typebot, o que vai acontecer? Eu vejo o texto de bem-vindo. Ou seja, à medida que eu for colocando mais elementos, colocando imagens, vídeos, áudios, sites, ele vai crescendo. Então eu posso até criar aqui um bloco chamado de boas-vindas, né? Então essas são as minhas boas-vindas, tá, pessoal? Então tá aqui, bonitinho. E além disso, pessoal, eu posso também criar outros elementos que estão aqui, como, por exemplo, inputs de dados de diversas naturezas. Essa é a minha tarefa para vocês, né? Experimentem para vocês conhecerem o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Nesse caso, eu vou trazer o mais simples possível, que é o texto, e vou dar um texto para o usuário, assim, né? Digite a sua demanda. E vou, no botão, colocar aqui, enviar. Tem algumas opções, é um texto longo, é um audioclip, é um anexo, né, um attachment, né? Eu guardo isso em uma variável, e aí, como eu mostrei para vocês ontem, eu já vou guardar essa informação do texto que o meu usuário ele digita numa variável chamada pergunta. Olha lá, criar pergunta, é só eu digitar, muito simples. Então, o que acontece? Quando o usuário vem aqui e clica para rodar esse bot agora, quando eu digito aqui, quem ganhou a última Copa do Mundo? Essa informação, então, é guardada na memória dentro da variável pergunta. Então, tá aí. Eu já tenho aqui um fluxo, eu posso colocar outros elementos, posso botar um áudio, né? Posso criar, assim, diversas integrações bem bacanas. Mas o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é criar uma integração com o Grok. Então, eu posso trazer uma caixinha do Grok, aqui eu vou trazer em outra caixinha, porque o Grok já não é mais uma caixinha de boas-vindas, né? Ele vai ser uma caixinha aqui de um grupo que eu vou chamar de IA, Inteligência Artificial. E quando eu configuro o Grok, eu já tenho algumas conexões aqui, mas vocês podem criar uma nova conexão. Na nova conexão, que eu vou chamar aqui de vídeo, eu tenho que colocar a minha API Key. Onde que eu gero essa API Key? Eu gero aqui, Aqui no gerenciamento do console do Grok, eu posso clicar em Create API Key. E quando a gente clica nesse Create API Key, pessoal, ele vai abrir para mim uma janelinha. Deixa eu fazer até de novo aqui para testar direitinho. Eu vou clicar aqui, Create API Key.
onde eu vou colocar, ó, vídeo. E se vocês perceberem, eu preciso confirmar que eu sou um ser humano. Confirmei para não ficar gerando, né, para um robô não ficar gerando a API Key, e vou submeter. Né? E ele gerou para mim a API Key, que eu preciso copiar. Depois eu não consigo copiar de novo. Copiei para a memória. E agora, o que nós vamos fazer? Eu vou aqui no TypeBot e vou digitar a API Key que a gente acabou de copiar, pessoal. Então, quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Eu vou criar a nossa conexão com o Grok, que eu chamei de vídeo. Né? Ela tem aquela API aqui. E se eu vier aqui agora e selecionar uma ação, eu posso criar um chat, né? Eu posso criar uma conversação. E qual vai ser a conversação que eu vou criar? Vai ser com um modelo que pode ser qualquer um desses aqui, mas eu sempre gosto de usar, né? Eu gosto de usar bastante o Llama, que é um modelo bem bacana, principalmente esse aqui tem um 70 bilhões, ó, 70B, ó. Então 3.3 70B, bem preciso inclusive. E aqui eu posso configurar mensagens, né? Então eu posso chegar aqui e dar uma mensagem de sistema, um prompt para essa inteligência artificial. Você é um assistente do professor Otávio. Você deve responder somente perguntas, vamos dar um destaque para somente, né? Somente perguntas sobre inteligência artificial. Não fuja deste contexto. E aí eu posso dar outras diretrizes, né? Você é cortês, você é formal, eu posso dar um contexto um pouco maior, mas no final das contas, vou deixar para vocês brincarem com os contextos de vocês, que vai ser enviado lá para esse modelo do Grok. E aqui eu vou criar uma mensagem que o usuário vai mandar. E onde que está a mensagem que o usuário vai mandar para o modelo? Nós guardamos naquela variável pergunta. Então, quando o usuário digitar uma pergunta, essa pergunta vai ser enviada para o modelo, além das instruções de como o modelo tem que se comportar para responder a pergunta. E aí eu posso colocar algumas ferramentas, nesse momento a gente não vai mexer com isso, e posso colocar algumas configurações avançadas que eu também não vou mexer com isso. Mas eu quero salvar a resposta onde? Também numa variável que eu vou chamar de resposta. Então eu quero salvar o message content, ou seja, a resposta que vai ser enviada para mim, numa variável que eu criei chamada resposta. Quando eu fiz isso, se vocês observarem, a minha caixinha está pronta. Em qualquer sistema de fluxo, basta eu arrastar, trazer para cá, ó, que da minha pergunta eu vou para a caixinha da IA e da minha resposta, se eu quiser, a gente pode fazer aqui um loop e voltar aqui para a nossa pergunta. Então, eu fico fazendo o quê? Eu fico fazendo perguntas e a IA vai dando respostas. Muito bacana, né, pessoal? Vamos testar? Vamos clicar aqui no playzinho. E aí eu vou vir aqui, ó. Olá, tudo bem? Opa, faltou só uma coisinha, né, pessoal? Funcionou tudo perfeitamente, mas onde foi que eu coloquei aqui que o chatbot vai entregar a resposta? Eu preciso colocar também um texto que vai mostrar na tela para mim a minha variável resposta. Então, se eu clico nesse íconezinho aqui, que são duas chaves, né? Abre e fecha chaves, eu tenho aqui uma variável, eu vou colocar na tela a variável resposta. Então, se eu puxar para cá de novo, fazer o loop de novo, vou fechar o loop e executar, o que acontece? Coloca aqui, ó, olá, tudo bem? E se eu der Enter, a gente já tem a interação com a inteligência artificial e agora na tela nós temos a resposta sobre aquele assunto que eu perguntei. Então, sensacional, está funcionando. Funcionou? Vocês podem clicar aqui em publicar, o bot de vocês vai ser publicado, e aqui na opção compartilhar, vocês têm um link que vocês podem usar para copiar e mandar aí para os contatos de vocês, mostrando que a inteligência artificial de vocês funciona perfeitamente. Oi, então o que vai acontecer? Ela vai responder para a gente usando aquele modelo
que nós usamos. Aqui, vocês podem ver, inclusive, que se eu atualizar nas chaves de API, vocês vão ver que lá na minha chave que eu criei agora para o vídeo, tem algumas requisições. Ó. Já foi feita uma API call para aquela chave, porque ele já começou a responder perguntas com aquela API key. Beleza, pessoal? Tem muita coisa para vocês explorarem aqui. É uma ferramenta muito intuitiva, mas se eu tiver que sugerir para vocês começarem, é por aqui que eu gostaria de sugerir. E deixo aí a dica, depois me falem aí se vocês gostaram. Eu gravo uma outra pílula para vocês mostrando como é que funciona direitinho essa ferramenta e outras ferramentas que eu apresentei ontem, beleza? Um abraço aí para vocês, valeu!